irmãos e irmãs, nós interrompemos a nossa liturgia do tempo comum para celebrar a comemoração de todos os fiéis defuntos. Essa é a expressão que a igreja usa, sempre celebrada no dia 2 de novembro. Como esse ano, dia 2 é domingo, então nós vamos interromper a liturgia do tempo comum para celebrar esta comemoração, e que é antiga na história da nossa igreja. Desde o século IV já havia o costume de rezar pelos mortos nas missas. E depois do século V foi reservado um dia por ano para as orações em favor dos fiéis falecidos. E a partir do século X foi instituída então essa celebração no dia 2. É uma ocasião para a gente fazer uma reflexão sobre uma realidade. Alguns autores falam que a única certeza que nós temos na nossa vida é que um dia a gente vai morrer. Então a morte ela é um fato e é um mistério que provoca muitas perguntas e tentativa de respostas. Não é muito fácil a gente compreender as perdas, a ausência de pessoas queridas, próximas. Às vezes nós ficamos impotentes, sem poder fazer quase nada, a não ser rezar. E nós temos uma resposta da palavra, das Sagradas Escrituras. Então eu vou lembrar breves passagens que nos ajudam a fazer essa reflexão diante desse mistério. Bom, primeiro Jesus, ele ensina que a vontade do Pai é a nossa ressurreição. Olha o que ele diz no Evangelho de João. Toda pessoa que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. No Antigo Testamento também já tinha essa ideia. Jó, por exemplo, ele tem certeza de que Deus está vivo e que pode experimentá-lo. Ele fala assim, eu mesmo o verei com os meus olhos o contemplarão e não os olhos dos outros. Ainda nas Escrituras tem um ensinamento muito importante do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses. Ele diz assim, irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância quanto aos que adormeceram, aqueles que faleceram, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Com efeito, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, reunirá consigo os que adormeceram. Cristo morreu e ressuscitou. Nós também vamos fazer essa experiência em Cristo. A nossa fé é a ressurreição de Jesus e nossa também, quando estaremos sempre com o Senhor. Paulo, o autor da carta aos Hebreus, aliás, ele dizia assim, nós não temos aqui uma cidade permanente, mas estamos à procura da que está por vir. Então, o nosso destino é a vida eterna. Olha que ensinamento importante do nosso catecismo com relação a essa experiência da morte. O catecismo fala assim, que a morte não interrompe a comunhão com aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Entre nós que somos peregrinos nesta terra e aqueles que já morreram, continua a haver os laços de fraternidade. O catecismo fala assim, os que morreram na graça e na amizade de Deus, que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. E eles podem interceder por nós, são os santos. Os que morreram na graça, mas não totalmente purificados, que levaram algumas imperfeições, precisam ser purificados para poder entrar no céu. E contam com as nossas orações. Nós falamos da experiência do purgatório. Eles já têm a garantia da vida eterna, a garantia da salvação, mas são purificados dos pecados veniais, não perdoados antes da morte, e também das sequelas que permaneceram por causa dos pecados mortais perdoados na vida. Por isso que nós rezamos, pedindo que Deus tenha misericórdia e apresse a purificação desses nossos irmãos, sua entrada no céu. E rezamos na missa, melhor lugar. Como é que nós celebramos essa comemoração dos irmãos falecidos? Através das nossas orações, da nossa lembrança, dos nossos sentimentos. Nós temos saudades, é normal. Às vezes nós sentimos essas perdas. Comemoremos também através de símbolos.
eles são muito importantes. Por exemplo, o cemitério é um símbolo, é o lugar onde os mortos repousam por algum tempo, até a ressurreição plena e total. A cruz é um símbolo muito forte, porque ela lembra a nossa redenção e a vitória de Cristo sobre a morte. Depois também nós costumamos levar flores, colocar lá no túmulo dos nossos irmãos, é um sinal de vida, de gratidão. Aqueles que conviveram conosco, acendemos uma vela, que é o símbolo da luz, da alegria, da nossa fé, e principalmente rezamos. Eu já falei, o melhor lugar para rezar pelos falecidos é na Santa Missa, porque nós celebramos essa comunhão entre nós que peregrinamos com aqueles que já foram, né? É bom pensar na morte, às vezes não quer pensar muito não, mas pensar na morte nos ajuda a cuidar da vida, né? E a procurar viver bem o momento presente, na santidade, e a perceber que o único que nós temos nas mãos é um dom de Deus, né? É a nossa vida e é Ele que nos conduz. Pensar na morte nos ajuda então a buscar a Deus acima de tudo, porque na morte nós vamos para Ele, né? E o juízo é esse encontro de amor. É bom lembrar que aquele que vai nos julgar é aquele que morreu na cruz. Então nós confiamos na misericórdia de Deus. É claro que isso é uma motivação para a gente procurar também viver então na santidade. Jesus nos ensinou que nós somos criados não apenas para vivermos esse tempo limitado na vida terrena, que é muito bom, é claro, né? Desde que nós possamos viver intensamente. Mas nós somos destinados à vida eterna. E a ressurreição é essa comunhão plena com Deus, é viver com Ele eternamente. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.